Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou hoje fazendo um vídeo, continuando a nossa série sobre sexo antes do casamento, fazendo análise do texto de Hebreus 13. Esse texto de Hebreus 13, conforme os senhores podem ver aqui na imagem, ele é um texto muito conhecido quando alguns pregadores, pastores, líderes religiosos querem falar acerca do sexo antes do casamento, ou, por exemplo, durante o noivado ou o namoro entre jovens cristãos, certo? E também ele fala sobre a questão do adultério, certo? E aqui no caso, eu trouxe esse mesmo verso 4 do texto de Hebreus 13 em algumas versões, tá? A CF, Almeida Corrigida Fiel, tá? Trouxe também pela versão católica e pela NVI. Então aqui na imagem, ela está pela ACF, como podemos ler aqui embaixo, né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Se lermos aqui, se fizermos a leitura pela versão católica, vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal maculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Versão católica. E aqui também pela NVI diz o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, como os senhores podem observar, a Almeida Corrigida Fiel ela é um tipo de versão de Bíblia muito utilizado em igrejas batistas. Muitos pentecostais também gostam muito da versão Almeida Corrigida Fiel. A católica, como todos sabem, é utilizada pela Igreja de Roma. E a NVI é utilizada por algumas igrejas de orientação carismática, renovada, enfim. Utilizada assim também por diversos cristãos, né? Alguns pastores gostam muito de utilizar a NVI. Só que o que nós observamos aqui nas diferenças dos textos? Na primeira orientação diz a seguinte, que venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Então está falando sobre a condição do casamento, tá? Um casamento adequado, padrão, ou seja, seja considerado um leito conjugal no caso, que é o leito a gente compreende como cama, tá? É onde o casal deita, mantém o seu relacionamento sexual, que é uma coisa comum entre casais. Então, existe, de acordo com o autor, tá? Existem coisas que podem manchar esse leito conjugal. Então, como já expliquei em alguns vídeos aqui, o cristianismo ele pega um texto bíblico e ele faz uma adaptação interpretativa espiritualizada, tá? Ou seja, então eles elevam o entendimento daquele texto para um nível acima da compreensão, da mera compreensão física e material, certo? Então, por exemplo, fisicamente, materialmente falando, tanto a prostituição propriamente ou o adultério, ele não mancha em si, não traz sujeira para a cama, tá? Mas entre um casal, na vida a dois, ele pode causar mancha, certo? Então, ou seja, o adultério, como eu vou fazer também vídeos aqui especialmente sobre adultério, do que realmente a Bíblia fala acerca do adultério, que é um assunto importante, biblicamente falando, o adultério ele é condenado aqui também nesse texto de Hebreus 13:4. Ou seja, o adultério ele vai causar mácula, tá? Mancha, deixar impuro a vida do casal, certo? Porém, o texto na CF vai trazer são dois tipos de adjetivos que trazem a mancha, tá? A impureza no leito conjugal de um casal. Aqui também podemos observar acerca da prostituição pela CF. A católica vai falar sobre a palavra impuro e a NVI vai falar sobre imoral, certo? Então o que acontece? Se utilizando uma mesma versão da Bíblia, já existem diferenças entre as igrejas, já existem divisões acerca sobre a interpretação de um texto. Imagine variando as versões bíblicas, né? As traduções. Então, como os senhores podem estar observando aqui, a palavra impuro
por exemplo, na Bíblia Católica, ela vai ficar a critério da igreja interpretar dentro do contexto desse texto de Hebreus 13 o que é considerado impuro. E aqui na NVI, a palavra imoral também vai ficar a critério da igreja que utiliza essa versão. O que é imoral? Porque está uma palavra muito aberta. Diversas coisas podem ser imorais. E às vezes um conceito de moralidade para você é diferente do conceito de moralidade para mim, como também pode ser diferente para uma outra pessoa. Então, esse texto ele também é muito utilizado, eu acompanho muito no Facebook páginas de conteúdo ateísticos, né, ateus, páginas que falam sobre ateísmo, agnosticismo, tá? Eu estudo também muito acerca da descrença. E eu já vi algumas postagens sendo utilizadas utilizando esse texto de Hebreus 13, quadro, para falar sobre cristãos que praticam relacionamentos sem serem casados. Só que, assim como alguns líderes têm a sua questão particular interpretativa do que pode e o que não pode, alguns ateus também eles vão querer envergonhar um cristão, desmoralizar um cristão, utilizando esse texto de acordo com a visão interpretativa que ele, de repente, aquela pessoa que está hoje num estado de incredulidade, ela teve quando ela era, às vezes, uma cristã praticante. Tá? Então esse texto, ele está falando contra o sexo no namoro e o sexo no noivado, por exemplo, sem antes a pessoa passar pela cerimônia de casamento, fica muito vago. Aí vai depender de cada igreja. Sem dúvida nenhuma, a maioria das igrejas podem utilizar esse texto para falar acerca do que o sexo no namoro ou no casamento, ele não pode. E como o caso, por exemplo, da versão da ACF, tá? Muitos evangélicos interpretam o ato da relação sexual no noivado ou no namoro como prostituição. Porém, como já foi explicado anteriormente, isso daí é até uma ofensa. Porque existem muitos casais de jovens dentro das denominações, tá? A moça conhece o rapaz dentro da mesma igreja, os dois se gostam, os dois começam a namorar, o pai, a mãe ali, os responsáveis autorizam o namoro. Porém, o rapaz, às vezes por falta de condições financeiras, ele não tem condição de arcar com a construção de um matrimônio. E o rapaz, ele ama aquela moça, a moça também ama aquele rapaz e os dois se respeitam. Certo? Então o rapaz ele não se envolve com ninguém na escola, num curso, no trabalho. A moça também, ela mantém a fidelidade dela com aquele rapaz na escola, numa faculdade, no trabalho. E é natural que o desejo sexual venha aflorar tanto no rapaz quanto na moça. E ambos não se relacionam pelo fato de eles não terem passado pelo ato cerimonial de casamento instituído pela igreja. Então você pode observar que, como foi explicado em vídeos anteriores, que o casamento, o conceito de casamento é o homem deixar pai e mãe, ou seja, deixar a família dele, se unir à sua mulher e junto os dois se tornarem ambos uma carne, uma só carne. Isso está, o primeiro conceito de casamento dentro da Bíblia está em Gênesis 2, como os senhores, quem está acompanhando essa série de vídeos, pode estar observando lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse tema de sexo antes do casamento. E na segunda parte, eu falei sobre, usando a mesma passagem, a mesma ideia, o mesmo conceito, só que falando o que Jesus falou sobre casamento. A cerimônia de casamento, como você conhece dentro das igrejas hoje em dia, com um tapete vermelho, vestido de noiva, o homem com terno, com uma gravatinha ou com a gravata normal, padrinhos, pessoas levando alianças e tal. Isso daí é uma coisa criada pela igreja. Esse tipo de cerimônia que os senhores assistem dentro das igrejas. Você pode ver que vai variar de uma igreja para outra. Dentro do cristianismo existem variações acerca da como essa cerimônia de casamento ela é realizada. Porém, biblicamente falando, a Bíblia vai falar sobre cerimônias de casamento, só que as cerimônias de casamento, biblicamente falando, elas são diferentes do que as cerimônias de casamento que você tem hoje em dia. Certo? E
que acontece? A igreja ensina aos seus membros que casamento começa a partir do momento da cerimônia. E não é a verdade. O casamento ele se inicia a partir do momento que o rapaz ele deixa pai e mãe e se une à sua esposa, à sua mulher, e os dois juntos se tornam uma só carne. Porém, a grande questão que os pastores, não só os pastores, tá, mas os cristãos enfrentam, é que se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar uma única passagem que diz claramente, tá, que até para uma criança entender que sexo não fazeis ou não farás sexo sem antes passar pela cerimônia de casamento. Então, ou seja, olha como que a igreja ensina em relação à Bíblia de forma errônea o conceito de casamento. A igreja fala que você só pode se relacionar depois de passar pela cerimônia de casamento, sendo que em nenhum trecho das escrituras você vai encontrar uma ordem dessa expressamente dita. Você vai encontrar sim casos, tá, de pessoas que passaram pela cerimônia de casamento e se relacionaram. Porém, não se mostra aquilo como uma doutrina, e sim como um relato histórico. Certo? Então não existe nenhuma passagem de Gênesis a Apocalipse proibindo o sexo antes do casamento, antes da cerimônia. Mesmo porque, biblicamente falando, o conceito de casamento, ele é o homem e a mulher se unirem. Ambos, os dois, se tornar uma só carne. Certo? Isso daí seria a relação sexual? Também, mas não somente a relação sexual, e sim a convivência, o amor, o respeito mútuo, a cumplicidade, certo? A enfrentar as dificuldades, estar com a pessoa nos momentos bons e nos momentos ruins e difíceis, que todos nós estamos sujeitos, independentemente de você ser um cristão, um muçulmano, um espírita, um ateu ou marciano. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de dificuldades, e quem ama, ela vai estar presente na sua vida nesses momentos de dificuldade. Então, esse conceito, a igreja falar que um casal jovem que se relaciona, ambos se respeitam, ambos se amam, tá? E se eles se relacionarem pelo fato de eles não terem passado pela cerimônia de casamento, isso só demonstra a ignorância do pregador, daquele líder religioso na qual aquele casal de jovens frequenta, tá? Então isso não se enquadra como prostituição. O que é prostituição? Como foi explicado anteriormente, é você fazer algo por dinheiro ou por algum interesse material que não seja, que você deveria fazer por amor. Então, se aquela moça, mesmo com o rapaz, quando permanece namorando, tendo um relacionamento, tá, com um rapaz que não está de repente numa situação de desemprego, de repente não ganha o suficiente para alugar um quarto, uma casa, um apartamento, ou até mesmo comprar, e nós todos sabemos que está extremamente difícil adquirir um imóvel próprio hoje em dia, com os preços exorbitantes praticados pelo mercado imobiliário. Então, mesmo assim, aquela moça permanecer com aquele rapaz porque ela ama aquele rapaz, e o rapaz ele permanecer com aquela moça porque ela ama aquela jovem, isso não pode se enquadrar como prostituição. Olha a ignorância que alguns pastores pregam. Falar que quando um casal de namorado ou de noivos que se amam, mesmo pelo fato de se relacionam, tá, mantém uma relação sexual, por eles não terem passado antes pela cerimônia de casamento, isso se enquadra como prostituição. Se você frequenta uma igreja que o teu pastor te ensina isso, olha, se um pastor que ensina isso, ele no mínimo tem que ser qualificado como um estúpido, um ignorante. E se um pastor ele ensina isso aos seus membros, e se ele é estúpido e ignorante, o que é dos membros deles? Será que os membros são inteligentes? Será que os membros questionam ou concordam tudo com o que o teu pastor fala? É para se pensar. E outra questão aqui, tá? Adultério. Adultério é uma coisa que todo mundo sabe, né? Se envolver uma terceira pessoa dentro de um relacionamento monogâmico, ou seja, duas pessoas,
certo? Então, quando um casal tem um relacionamento e envolve uma terceira pessoa, então o original, por que é adultério? Adultério, etimologicamente falando, é um desvio do original, é a deturpação do original, tá? Então, dentro de um relacionamento a dois, entre um homem e uma mulher, o que viria a ser o adultério? Quando uma mulher encontra um outro homem, ou quando um homem encontra-se com uma outra mulher, sem o consentimento da sua companheira, e existe um caso, né, extraconjugal, extra-relacionamento ali. Então isso é considerado adultério. Isso o texto ele condena claramente. Isso aqui não há nenhuma necessidade de explicação. Sem sombra de dúvidas, o adultério ele vai causar mácula, tá, no matrimônio, no leito conjugal daquele casal. A mulher que ela, no caso, se ela for traída, isso vai gerar uma mácula dentro do relacionamento, certo? Então o adultério, aqui não há nem necessidade de se ter muita explicação. A grande questão que eu vou me ater aqui é sobre a questão da prostituição, conforme estou explicando aqui na ACF, e também aqui sobre a questão dos impuros, que fala na Igreja Católica, na Bíblia Católica e na NVI, que vai qualificar como imorais. Aí vem a questão, o que são os impuros e o que é imoral? Aí é uma coisa muito abrangente, certo? Aí o que é que o pastor ele pode aproveitar para pregar contra o sexo anal, pregar contra o sexo oral, falando que tudo isso são atos imorais, mesmo dentro de um relacionamento onde um homem e uma mulher são casados ali dentro do padrão da igreja, tá? Mesmo a igreja fala que é o seguinte, após a cerimônia de casamento se pode se relacionar. O sexo ele é um presente, uma dádiva de Deus dado ao casal. Porém, a Bíblia não permite tudo. Então, você pode ver, o que viria a ser um imoral, por exemplo? O homem que ele pede para a mulher, a esposa dele, praticar sexo anal, ou sexo oral, ou vice-versa. Então, alguns pastores eles vão utilizar essas aberturas de textos, tá? Palavras que podem ter diversas interpretações para criar, montar uma doutrina e pregar aquilo dentro daquela igreja. Então, olha que o absurdo também, uma coisa estúpida, tá? O adultério, tudo bem, adultério é uma coisa lógica. É óbvio que em qualquer tipo de relacionamento, exceto se há um consentimento, por exemplo, se o marido fala para a esposa, não, você pode arrumar uma outra pessoa, e a esposa fala para o marido, ah, você pode arrumar uma outra pessoa, então não é adultério, porque há um consentimento, tá? Então, na visão da... Porque tudo hoje em dia, gente, ele é relativo, certo? Então, se o casal vê que não há problema, questão particular deles, tá? E a pessoa que... E essa terceira pessoa que vai ser envolvida na relação consentir, se tiver um comum acordo entre os três, o problema é deles, tá? Mas agora, se não há consentimento de ambas as partes, então, no caso, é um desvio do conceito original de casamento. Então, isso é adultério, e isso faz com que seja criado, né, uma mácula. O leito deixa de ser puro e se torna impuro dentro do matrimônio. Agora, a imoralidade, praticar sexo anal, praticar sexo oral, pode ser considerado imoral? Também é uma questão muito relativa. Aí cada igreja, cada pastor vai ter um ponto interpretativo sobre esse tema, certo? Então, você vai perguntar, é pecado ou não é? Aí você vai, o que você entende nesse texto? Você, esquece de seu pastor, esquece eu, o que eu estou explicando aqui. Você tem uma massa cefálica. Você sabe o que é certo e o que é errado, tá? Mas lembre-se de uma coisa. Se você usa muito o conceito de vontade de Deus, não vou fazer isso porque Deus não se agrada, lembre-se, tá? Que você não é o único ser humano no mundo. Existem coisas... você acha que Deus está ali filmando, observando a sua vida íntima e particular, e se você, por exemplo, fizer um sexo anal ou um sexo oral, você vai estar desagradando a Deus, eu vejo você como um tremendo egoísta. Por quê? Porque tem tanta coisa séria no mundo, tanta coisa importante para que Deus, no caso, se realmente Deus existe e Ele intervir por nós, seres humanos, então existe tanta coisa importante para Deus, que Deus, como um ser todo-poderoso e bondoso, Ele poderia fazer,
e ele não faz, ele prefere ficar observando um casal de crente trepando. Gente, por favor, me poupe, tá? Então, para de ser egoísta. Eu trouxe também aqui essa imagem que mostra aqui, ó. O primeiro conceito, a primeira parte da imagem aqui mostra um casalzinho aqui na sombra. O texto aqui tá meio que, sei lá, em espanhol e não vem ao caso, tá? Ser analisado. É totalmente diferente do português. Porém, aqui, ó, vocês vão ver uma mocinha com um neném recém-nascido no colo, tá? E o texto em vermelho em cima diz assim, ó: sexo é bom e foi feito por Deus para nós. É bênção, mas para ser usado no casamento. Sexo antes do casamento produz minutos de prazer e depois sofrimento, abandono. Se vocês observarem aqui essa imagem, eu vou finalizar esse vídeo com essa imagem e vou trazer a parte 2 dessa análise de Hebreus 13 para prosseguir. Prosseguindo, tá? Esse vídeo vai ser 2 partes. Então, se você está gostando da análise, permaneça no canal, se inscreva-se, clique em dar um curtir aqui no vídeo e logo mais terá a parte 2 aqui disponível para ser assistida no canal. Mas eu vou fechar o vídeo com essa imagem e na parte 2 eu vou explicar um conceito cético sobre essa imagem e concluir a análise desse texto de Hebreus 13, 4. Paz a todos.